agora falar sobre a esterilização, que é um tema muito importante. Depois que o pessoal já aprendeu que a anticoncepção é pecado, qualquer tipo de anticoncepção, às vezes surpreende dizendo: padre, pode operar? Mas não deveriam fazer essa pergunta, porque a operação para não ter filhos, a esterilização cirúrgica, ela nada mais é do que uma anticoncepção contínua e permanente. Quando você se esteriliza pela vasectomia, no caso do homem, ou pela laqueadura, no caso da mulher, você vai tornar infecundo não apenas um ato conjugal, mas todos os atos conjugais futuros da sua vida. Então, é uma gravidade ainda maior. Portanto, não tem sentido dizer, em vez de usar um anticoncepcional, eu vou me esterilizar. Sobre a esterilização, vamos prestar atenção no que disse Jesus ao ver uma figueira estéril. Saindo de Betânia para Jerusalém, Jesus teve fome. Ao ver, à distância, uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. É uma parábola em forma de ação. Ele amaldiçoou a figueira porque não encontrou figos, mas não era tempo de figos. Por que ele amaldiçoou a figueira mesmo não sendo tempo de figos? Porque o cristão deve frutificar todo o tempo. Não há nenhum tempo em que estejamos dispensados de dar frutos de caridade. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. João 15, 8. Não podemos dizer: estou na entre-safra, agora não vou produzir mais frutos. Temos que produzir frutos sempre. E o Senhor não se contenta com folhas, Ele quer frutos. Que dizer então daqueles e daquelas que voluntariamente entregam os seus órgãos reprodutores ao bisturi, a fim de se tornarem estéreis? Cometem um pecado grave. Mutilam o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Rejeitam a bênção dos filhos. Salmo 123, Salmo 126, 3. Os filhos são uma bênção do Senhor. E atraem sobre si a maldição da esterilidade, que ninguém jamais coma do teu fruto. A igreja condena, vejamos a Humanae Vitae 14. Famoso este número da Humanae Vitae. Já vimos que ela condena o aborto, depois, em seguida, ela condena a esterilização. Vejamos no segundo parágrafo do número 14. É de excluir, de igual modo, como o magistério da Igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, tanto perpétua como temporária, e tanto de homem como da mulher. Começou do aborto, o segundo é a esterilização e o terceiro é a anticoncepção. Então, a esterilização direta quer dizer querida como fim ou como meio. É de se excluir. Tanto do homem, vasectomia, como da mulher, laqueadura ou ligadura de trompas. Tanto perpétua como temporária. Pode haver algum procedimento médico ou cirúrgico que cause indiretamente a esterilidade. Imagine uma mulher com tumor no útero ou um homem com tumor na próstata. É necessário fazer uma cirurgia para remover o órgão doente, antes que o câncer se espalhe pelo organismo. Tal cirurgia é feita para tratar o câncer,
não para causar a esterilidade. No entanto, como efeito secundário indesejado, mas inevitável, o homem, após a remoção da próstata, ou a mulher, após a remoção do útero, ficará estéril. Não é isso o que a Igreja condena. Ela condena a esterilização direta, ou seja, aquele ato que tenha como fim ou como meio tornar a pessoa estéril. Imagine que você, que tem os olhos sadios, resolvesse arrancá-los. Cometeria um grave pecado contra o próprio corpo, pelo qual Cristo pagou um alto preço. Se, porém, você resolvesse arrancar ou estragar não os olhos, mas um órgão do aparelho reprodutor, as trompas de Falópio na mulher ou o canal deferente no homem, o pecado seria maior, pois tais órgãos foram criados por Deus para a sublime missão de transmitir a vida. Não conheço ninguém que tenha agradecido ao médico por ele ter arrancado o olho, mas conheço muita gente que agradeceu ao médico por ter gentilmente e gratuitamente feito uma laqueadura. Isso não deveria ser motivo de gratidão, mas muita gente agradece. A pessoa se tornou estéril, incapaz agora de procriar. Isso deveria ser motivo de uma lamentação muito grande, dolorosa. A esterilização direta continua sendo pecado grave, mesmo se feita com boa intenção, porque de boas intenções o inferno está cheio. Então, se a esterilização é direta, esquece a boa intenção. Esquece também as circunstâncias que podem atenuar a culpa, mas nunca justificar um ato mau. Não adianta você dizer, eu tenho que fazer essa cirurgia porque senão na próxima gravidez eu vou morrer. Isso é uma circunstância que não altera a moralidade do ato. Ninguém pode dizer a uma mulher que ela é obrigada a fazer a laqueadura, alegando que há o perigo de que ela morra na próxima gravidez. Pois quem disse que ela é obrigada a engravidar? A gravidez não vem por acaso, mas é sempre fruto de uma relação sexual. E a relação sexual é um ato livre. Ninguém é obrigado a praticá-la. Se não convém para a saúde uma nova gravidez, o casal pode muito bem abster-se de relações sexuais no período fértil. É para casos como esse que serve a continência periódica, vulgarmente conhecida como regulação natural da procriação. Nunca é necessário nem lícito mutilar os órgãos reprodutores para evitar a procriação. Estou falando de um caso bem dramático, né? A mulher vai morrer na próxima gestação. Claro que nunca você pode assegurar assim com essa certeza toda, mas é costume que muitos profissionais de saúde, sem querer generalizar nem ofender, ameacem a pobre gestante com essas palavras, quase como que coagindo a aceitar a cirurgia que vai torná-la estéril. Quem se esterilizou e está verdadeiramente arrependido deve pelo menos tentar reverter a esterilização. Tentar. Pode ser que você, verificando o preço e verificando as chances de êxito, você diga, não dá, não tem condições. Mas pelo menos você tentou. E tentar é um sinal de arrependimento. A cirurgia de reversão chama-se recanalização.
No caso da mulher, recanalização tubária. Não é um procedimento tão fácil nem tão barato quanto a vasectomia ou laqueadura, mas não custa indagar sobre o custo e as chances de êxito da recanalização. Procurar reparar o mal causado é um sinal de verdadeiro arrependimento. Imagine que eu tivesse furtado alguma coisa e agora eu vou me confessar ao padre. E o padre diz: devolve o que você furtou? Ah, não. Ué, você está arrependido ou não está? Estou, mas eu não queria devolver. Então, arrependimento não é sincero. Está arrependido de ter esterilizado? Estou. Então, tenta reverter a esterilidade. Ah, não. Você pode duvidar da veracidade desse arrependimento. Parece que você está gostando muito dos frutos do seu pecado. Então, procurar um jeito de reparar o pecado é sinal de verdadeiro arrependimento. Às vezes não é possível, mas quando você tenta, já está demonstrando arrependimento. Isso serve como expiação, pelo menos uma parte, do seu pecado, da pena devida ao seu pecado. Procurar reparar o mal causado é um sinal de verdadeiro arrependimento. Consultando um médico obstetra e ginecologista, ele me disse que as chances de recanalização tubária são relativamente altas, as chances de êxito da recanalização tubária, alguma coisa em torno de 70%. Claro que vai depender de como a laqueadura foi feita. Se ela foi feita de maneira selvagem, arrancando a trompa, não tem nada para fazer, né? Mas se o corte foi pequeno, se dá para você emendar. O fato é que eu conheço, vocês devem conhecer também, pessoas que fizeram laqueadura, que recanalizaram e tiveram filhos. Isso existe. No homem também isso é possível, depois da vasectomia, mas é mais difícil, porque ele tem pouco tempo de arrependimento. Depois de muitos anos, você pode até recanalizar, mas o organismo produz anticorpos contra os espermatozoides. Então, mesmo com a recanalização, o sêmen não volta a ser fértil, permanece estéril. Bem, aí vamos imaginar que um casal não possa, a pessoa que se esterilizou não pode fazer essa cirurgia, por motivos econômicos, por motivos de saúde. O casal poderá, isso eu sempre falo para quem está arrependido, não passo como penitência, porque isso não depende só de uma pessoa, depende dos dois. O casal poderá, de comum acordo, decidir abster-se de relações sexuais durante alguns dias do mês. Por quê? Porque depois que o casal se esterilizou, um tornou-se para o outro um objeto, uma coisa que pode ser usada a qualquer dia, a qualquer hora e sem nenhum custo. Então a vida ficou totalmente carnal. Não há nenhuma chance de procriar. Então é o prazer pelo prazer, e mais nada além disso. Para evitar essa desvalorização tão grande, vale a pena fazer um sacrifício. Este sacrifício fomenta o amor entre os dois, mas repito, tem que ser de comum acordo. Nunca um pode abster-se do ato conjugal se o outro não quer, porque o corpo de um pertence ao outro e vice-versa, certo? Um outro jeito de você tentar reparar o pecado é adotar. Adotar crianças. É muito bonito um casal que adota crianças. E quem adota, eu sugiro que comece com 3. É melhor adotar muitos do que adotar um só. Um só é perigoso. Começando com muitos, você já tem a expectativa de que eles vão crescer juntos, já vão se socializar. O que um filho único tende a ser uma criança problema. Ele não está acostumado a dividir, ele recebe toda a atenção dos pais. Os pais também não estão acostumados com mais filhos, dão tudo para eles. A família começa a melhorar depois do 3º. Muito bem. E outro meio de você tentar reparar o pecado é
ensinar os outros casais a valorizar o dom da vida, lutar contra o aborto, tudo isso se pode fazer. Mas o que não é bonito é ver o casal se encostar no pecado. Ah, estou arrependido, que pena, né? Mas, no fundo, que bom, né? Não vou ter mais filhos, vou ter mais trabalho. E o casal nem faz nada, né, para tentar reparar o dano causado. Isso não é bom. Muito bem. Agora, gente, eu vou mostrar 2 documentos importantíssimos que vai fazer com que vocês tenham crises ao dialogar com operadores de saúde católicos e até com pessoas religiosas mesmo, que vão dizer que isso é um absurdo. Mas o que eu vou mostrar é do magistério da Igreja. São 2 documentos importantíssimos sobre a esterilização nos hospitais católicos. Este é um documento de que ano? 1975, da Congregação para a Doutrina da Fé, que naquela época era chamada Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. É uma resposta sobre a esterilização nos hospitais católicos, resposta esta dada aos bispos da Conferência Episcopal Norte-Americana, aos bispos dos Estados Unidos. Os bispos fizeram uma pergunta e a Santa Sé respondeu. Este documento é conhecido como Quecumque Sterilizatio, por causa das primeiras palavras em latim. Qualquer esterilização ou toda esterilização é o início do documento, em latim. Muito bem. Esse documento foi publicado, né, no órgão oficial da Santa Sé, que é a Acta Apostolicae Sedis, os Atos da Sé Apostólica, e faz parte do magistério da Igreja Católica. Muito importante isso, gente. Tenha a bondade de ler para nós. Toda esterilização que por si mesma, isto é, por sua própria natureza e condição, tem por único efeito imediato tornar a faculdade generativa incapaz de procriar. Deve ser considerada esterilização direta, no sentido em que esse termo é entendido nas declarações do Magistério Pontifício, especialmente de Pio XII. Prestem atenção. Suponhamos que um procedimento tenha como um procedimento tenha como efeito imediato tornar a faculdade geradora ou faculdade generativa incapaz de funcionar. O efeito imediato do que eu estou fazendo é tornar o homem ou a mulher incapazes de procriar. Se o efeito imediato disso é a esterilidade, esta esterilização é direta. O que vai acontecer depois não interessa. Se o efeito imediato é tornar a pessoa estéril, a esterilização é direta. Por isso, não obstante qualquer boa intenção subjetiva, daqueles cujas intervenções são inspiradas pelo cuidado ou pela prevenção de uma doença física ou mental prevista ou temida como resultado de uma gravidez, tal esterilização permanece absolutamente proibida segundo a doutrina da Igreja. Veja só, não importa agora a boa intenção subjetiva. Você pode esterilizar a mulher com a melhor das intenções. Você está com pena porque ela já tem muitos filhos, porque ela não sabe reconhecer os dias férteis, porque o marido não coopera na regulação natural da procriação, porque ela provavelmente vai engravidar de novo e que a próxima gravidez provavelmente vai ser desastrosa para ela ou para a criança ou para ambos. Então você faz com toda boa intenção um ato cujo efeito imediato é tornar a mulher estéril. Essa esterilização é direta. E as boas intenções não servem para justificar. No máximo, elas podem atenuar a malícia
mas nunca justificam, tá? Então você pode prever uma doença física se você não esterilizar a mulher, uma doença mental, pode prever a morte, pode prever um aborto, mas está fazendo esterilização direta, não é permitido. Continua? E de fato, a esterilização da faculdade generativa é proibida por um motivo ainda mais grave que a esterilização dos atos singulares, uma vez que produz na pessoa um estado de esterilidade quase sempre irreversível. Vejamos, um casal que usa preservativo. O que esse casal pretende fazer? Tornar um ato conjugal infecundo. E isso já é um pecado grave. Mas quando você utiliza de um bisturi para fazer esterilização cirúrgica no homem ou na mulher, você vai tornar não apenas um ato estéril, você vai esterilizar a faculdade, a capacidade, a função procriadora. Você vai fazer com que ela deixe de existir. Então é mais grave ainda do que o pecado da anticoncepção, que torna estéril um único ato conjugal. É o que a Santa Té está tentando explicar. Continua. Nem pode ser invocada a disposição da autoridade pública que procurasse impor a esterilização direta como necessária ao bem comum, uma vez que tal esterilização lesa a dignidade e a inviolabilidade da pessoa humana. Vamos imaginar que a autoridade pública obrigasse certas pessoas a esterilizar, por exemplo, os pobres. Por exemplo, as pessoas que têm baixa renda, baixa instrução, ou então pessoas que têm, como se pensava antigamente, propensão a ter descendentes incapazes, pessoas de estirpe ruim. Não se deve estimular a procriação dessas pessoas, porque gente doente vai gerar mais gente doente. Então vamos impedir isso como? Obrigando tais pessoas a se esterilizar. Não pode. Não pode. Isso não é fomentar o bem da pessoa humana, porque essa esterilização lesa a dignidade da pessoa e a inviolabilidade da pessoa. Continua? Igualmente, não pode ser invocado neste caso o princípio de totalidade, em virtude do qual são justificadas as intervenções sobre os órgãos por causa de um maior bem da pessoa. Cuidado, porque isso já é do tempo de Pio XII. Tentavam justificar a esterilização direta com o princípio da totalidade. Interpretado de maneira bem ampla, eu vou destruir uma parte do corpo da mulher para preservar não o corpo todo, mas a família dela, a sociedade, que é um organismo que está precisando de saúde, né? Não se pode usar o princípio da totalidade para justificar a esterilização direta. Continua. A esterilidade querida por si mesma, de fato, não é orientada ao bem integral da pessoa retamente entendido, observando a ordem das coisas e dos bens, uma vez que é contrária ao bem moral da pessoa, que é o bem mais alto, privando de um elemento essencial a atividade sexual prevista e livremente escolhida. Quando você esteriliza alguém, você está privando toda a atividade sexual futura de um bem que é a fecundidade. Então isso não é para o bem da pessoa e não pode se dizer que é para o bem da sociedade, porque a pessoa não é simplesmente uma molécula da sociedade que pode ser descartada. Não é uma molécula nem um simples elemento. A pessoa é uma pessoa. Ela é um sujeito de direitos, de deveres com dignidade própria. Muito bem, mas vamos adiante. Bem, o número 2 agora.
A congregação, ao mesmo tempo em que confirma a doutrina tradicional da Igreja, não ignora o fato da discordância existente por parte de muitos teólogos. Nega, contudo, que se possa atribuir um significado doutrinal a este fato, assim considerado, até constituí-lo como lugar teológico, que os fiéis possam invocar para que, abandonando o magistério autêntico, venham aderir a opiniões de teólogos particulares que discrepem do dito magistério. Você mostra esse documento para alguém. Aí alguém diz, mas isso aqui é uma opinião do Vaticano. Eu conheço teólogos que são contrários. A Santa Sé sabe que tais teólogos existem, mas não permite que nós adiramos ao que eles dizem e deixando de aderir ao que o magistério autêntico ensina. Bem, e agora quanto aos hospitais católicos, a coisa é muito séria. Se alguém aqui trabalhar em um hospital católico, muito cuidado, porque esse documento foi feito para esses casos, tá? Vamos lá. Qualquer cooperação destes, institucionalmente aprovada ou admitida para ações por si mesmas, ou seja, por sua natureza e condição, ordenadas a um fim anticoncepcional, quer dizer, para que se impeçam os efeitos naturais dos atos sexuais deliberadamente realizados por um sujeito esterilizado, é absolutamente proibida, pois a aprovação oficial da esterilização direta e ainda mais sua regulação e execução autorizada nos estatutos do hospital é um fato concreto em virtude de sua natureza intrinsecamente má, com o qual um hospital católico por nenhuma razão pode cooperar. Toda cooperação assim prestada seria totalmente incompatível com a missão confiada a tais instituições e contrária à necessária proclamação e defesa da ordem moral. Portanto, nunca se pode admitir que um hospital católico pratique a esterilização, nem de homens nem de mulheres. Em hipótese nenhuma, nem com a melhor das intenções, nem com finalidades terapêuticas, nem para evitar um mal enorme, porque não existe mal pior do que o pecado. E é melhor morrer do que pecar. Se a gente disser que prefere pecar para não morrer, então de que valor tem o martírio? Os mártires são heróis ou são bobos? E nós é que somos espertos. Se somos cristãos, o pecado é o pior dos males. E se o médico ameaça você com a morte, doutor, você me ameaça com a morte. Tá bom. Mas qual é a outra opção além de morrer? É pecar? Só tem essa? Então eu prefiro morrer. É o que todos nós temos que responder nessa hora. Não só a mãe, mas também o pai. Não só a gestante, mas também o marido dela. Evidente. E é nessa hora que a gente prova que é de fato cristão. Nessa hora você ficar balançando e como dizer, eu não sei, eu vou pensar, é sinal de falta de fé. Se não for falta de instrução. A instrução vocês estão tendo agora. Né? Espero que sejam multiplicadores disso, por favor. O resto não precisa, por hora, de se ler. Tá? Vamos ver agora um outro documento, parecido com esse, sobre o chamado isolamento uterino. Congregação para a Doutrina da Fé. Respostas às dúvidas propostas sobre o isolamento uterino e outras questões. De que ano é esta resposta? 1993. 93. O outro era de 75. Então, muitos anos depois, foi levado a Santa Sé, a Congregação para a Doutrina da Fé, antigo Santo Ofício, um novo questionário sobre o chamado isolamento uterino, que nada mais é
do que a ligadura de trompas, porque quando as trompas são ligadas, o útero fica isolado dos ovários. Então, em vez de falar ligadura de trompa ou laqueadura tubária, às vezes se fala isolamento uterino. É a mesma coisa. Foram 3 perguntas e é muito interessante ver como as perguntas foram feitas e como a Santa Sé respondeu. Muito interessante mesmo. Por gentileza. Quando o útero, por exemplo, durante um parto ou operação cesariana, chega a ser tal ponto seriamente danificado que se torna, sob o ponto de vista médico, indicada a extirpação, histerectomia, mesmo total, para afastar um grave perigo imediato contra a vida ou saúde da mãe, é lícito realizar tal procedimento, não obstante que para a mulher tenha como consequência uma esterilidade permanente? Entenderam isso? A mulher precisa, porque ela está com um perigo grave e imediato contra a vida ou a saúde. Tá? Neste caso, você pode, se for necessário, extirpar o útero inteiro, olha só. Praticar uma histerectomia total para salvar a vida da mãe, mesmo sabendo que isso vai ter como efeito secundário, não desejado, mas inevitável, a esterilidade permanente dela. O que você acha que a igreja responderia nesse caso? De acordo com aquilo que você já estudou? A resposta é óbvia, sim. Lembre-se que trata de um grave perigo imediato contra a vida ou a saúde da mãe. Tá certo? Muito bem. Essa é uma resposta simples para uma pergunta simples. Depois eles avançaram. Vamos ver aqui. Quando o útero, por exemplo, por causa de operações cesarianas precedentes, se acha num estado que, mesmo não constituindo em si um risco imediato para a vida ou a saúde da mulher, não esteja previsivelmente mais em condições de levar ao fim uma futura gravidez sem perigo para a mãe, perigo que em alguns casos poderia resultar mesmo grave, é lícito extirpá-lo, histerectomia, com finalidade de prevenir um possível perigo futuro proveniente da concepção? Preste atenção agora. No momento, neste caso, o útero não constitui em si um risco imediato para a vida nem para a saúde da mulher. O estado do útero não é crítico. A mulher pode viver com esse útero tranquilamente. O que se pretende é que ela não engravide. O que se quer não é salvar a mulher de um perigo grave e imediato. Não. É impedir uma gravidez futura. Por quê? Agora vem as boas intenções. Porque essa futura gravidez pode resultar num perigo grave para ela. Então, para prevenir esse tal perigo futuro, proveniente de uma possível concepção, pode-se fazer a histerectomia? O que vocês responderiam mesmo sem olhar a resposta? Não. Não, porque neste caso não se aplica o princípio da totalidade, nem o princípio da ação com duplo efeito. Aqui o que se está querendo é praticar um ato mau, que é a esterilização, com um fim bom. A histerectomia aqui tem um único objetivo: tornar a mulher estéril, para no futuro ela não engravidar e não correr os riscos de uma gravidez. Vamos agora, quem fez a pergunta esperava que a Santa Sé respondesse sim. Se ela respondesse sim, essa terceira pergunta teria sentido. Vamos lá. Na idêntica situação do número 2, citado acima, é lícito substituir a histerectomia pela laqueadura de trompas, procedimento chamado também isolamento uterino, tendo em conta que se atinge o mesmo fim preventivo dos riscos de uma eventual gravidez
com um procedimento muito mais simples para o médico e menos molesto para a mulher, e que, além disso, em alguns casos, a esterilidade assim adquirida pode ser reversível? Se a esterectomia fosse lícita, pensaram os que fizeram a interrogação, mais fácil é fazer a laqueadura ou isolamento uterino, porque causa menos trauma para a mulher e, além disso, às vezes você pode até reverter, os efeitos são os mesmos. Então, ele foi preparando o caminho. A primeira pergunta, lícito. A segunda, se fosse lícita, ele perguntou, e então a terceira? Mas como a segunda foi não, a terceira também é não, com mais razão. Ou seja, o que se queria no fato, o que se queria de fato, era esterilizar a mulher na situação número 2. Tanto assim que se propôs substituir a esterectomia pela ligadura de trompas. Então, o fim é simplesmente tornar a mulher estéril para evitar os riscos de uma futura gravidez. Nesse caso, estamos diante de uma esterilização direta, seja na esterectomia, seja na laqueadura, chamada também isolamento uterino. Tá? Mas a Santa Sé não apenas explica, não apenas responde, mas ela explica. Olha que coisa bonita. No primeiro caso, a esterectomia é lícita enquanto tem caráter diretamente terapêutico, ainda que se preveja que do fato resultará uma esterilidade permanente. De fato, é a condição patológica do útero, por exemplo, uma hemorragia que não se pode estancar com outros meios, que torna, sob o ponto de vista médico, a extirpação indicada. Esta tem, portanto, como fim próprio o de afastar um grave perigo atual para a mulher, independentemente de uma eventual futura gravidez. Independentemente de uma eventual futura gravidez. Não se está pensando em futura gravidez aqui, não tem nada a ver com o assunto. Ótimo. Diferente do ponto de vista moral, se apresenta o caso de procedimento de histerectomia e de isolamento uterino, nas circunstâncias descritas no número 2 e 3. Eles entram no caso moral da esterilização direta, a qual no documento Quecunque esterilizatio vem definida como uma ação que tem por único efeito imediato tornar a faculdade generativa incapaz de procriar. Ou seja, este documento cita o de 75 da resposta aos bispos dos Estados Unidos. Por isso, continua o mesmo documento, não obstante toda a subjetiva boa intenção daqueles cujas operações são inspiradas pelo cuidado ou pela prevenção de uma doença física ou mental, prevista ou temida como resultado de uma gravidez, tal esterilização permanece absolutamente proibida segundo a doutrina da Igreja. Mas a Santa Sé ainda faz um comentário. Olha só. Na realidade, o útero, como descrito no número 2, não constitui em si e por si nenhum perigo imediato para a mulher. De fato, a proposta de substituir a histerectomia pelo isolamento uterino nas mesmas condições mostra precisamente que o útero não é em si um problema patológico para a mulher. Portanto, os procedimentos acima descritos não têm um caráter propriamente terapêutico, mas são realizados para tornar estéreis os futuros atos sexuais férteis livremente realizados. Que coisa bonita, hein? São praticados para tornar estéreis os futuros atos sexuais férteis que serão praticados livremente. Portanto, são atos humanos, não são atos do homem. Atos humanos têm moralidade, são bons ou maus. Atos humanos são imputáveis ao homem. E se você os pratica, você tem que ser aberto à procriação. Se não quer procriar, você está separando o significado unitivo do significado procriador. E está fazendo isso para todos os atos futuros. É isso que se pretende com a histerectomia e com o isolamento uterino, nos casos 2 e 3. O fim de evitar os riscos para a mãe derivantes de uma eventual gravidez
vem, portanto, perseguido por meio de uma esterilização direta, em si mesma sempre moralmente ilícita, enquanto outras vias moralmente ilícitas ficam abertas a uma livre escolha. Ou seja, quais são essas vias moralmente ilícitas? Seria a continência absoluta ou a continência periódica. São vias moralmente ilícitas. O casal pode, mas não é obrigado a praticar o ato conjugal. Pode praticar o ato conjugal em qualquer dia, mas pode se abster em alguns dias também. São vias lícitas. Lícitas de acordo com essa gravidade aqui que eles estão propondo, né? Não é por qualquer motivo, mas por motivo de um perigo sério, de uma futura gravidez. Muito bem, continua? A opinião contrária, que considera as supracitadas práticas referidas nos números 2 e 3 como esterilização indireta, lícita em certas situações, não pode, portanto, considerar-se válida e não pode ser seguida na praxe dos hospitais católicos. Mais uma vez, a Santa Sé diz que está ciente de quem nega o que ela ensina, mas não admite que nós sigamos as opiniões divergentes. Tá? Esses dois documentos, guardem com vocês, eles vão ser muito necessários para vocês chamarem a atenção de pessoas que, com toda boa intenção, estão praticando atos maus. E para você não dizer que também isso é uma opinião subjetiva sua, você tem que mostrar a documentação do magistério da Igreja. Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.